Olá, eu espero que todo mundo esteja bem. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo sobre Reforma Protestante e nele eu vou falar um pouco sobre os fatores que culminaram, né, nessa reforma e um pouco sobre as vertentes que resultaram a partir dessa reforma. Como vocês já devem ter visto no primeiro vídeo, a Reforma Protestante ela rompeu com uma igreja que era unificada, né, centralizada ali a Igreja Católica. E um dos fatores, né, que para isso, para essa reforma, foi a influência do renascimento cultural e o advento da imprensa. Por quê, né? Porque anteriormente, no período medieval, o acesso à informação ele era muito restrito aos monges, às pessoas da igreja, aos mosteiros, e a população comum, né, ela não tinha acesso a essa informação. Com o advento da imprensa, isso foi mudando, porque as pessoas começaram a ter uma leitura individual sobre as coisas, elas foram começando a ter um pensamento mais crítico, a pensar sobre o que elas estavam lendo. E, inclusive, a Bíblia, ela foi o primeiro livro que foi publicado em larga escala e em outras línguas, né? E como as pessoas foram fazendo uma leitura individual da Bíblia, elas começaram a se questionar por que as pessoas da igreja não estavam agindo de conformidade com o que estava ali escrito e com o que elas pregavam, né? Elas próprias pregavam uma coisa e não faziam aquilo. Dentro desse contexto, as pessoas da igreja, né, elas realmente não estavam agindo de conformidade com o que elas pregavam. Elas vendiam indulgências, por exemplo, que é o perdão de Deus. Elas vendiam para os nobres, para eles terem um lugar reservado no céu. Eles vendiam relíquias sagradas, falando que eram objetos que foram tocados por mãos santas, mas na verdade eram objetos normais. Eles vendiam cargos para os nobres. O nobre poderia ir lá e comprar um cargo de bispo, por exemplo. E outro fator, né, que culminou para essa reforma foi que a população, tanto os monarcas quanto os camponeses, eles estavam insatisfeitos, né, com os dízimos, os impostos que a igreja cobrava. Eles achavam que eram impostos e dízimos abusivos. Com isso tudo, a igreja foi perdendo autoridade, né? Ela começou a se modificar, ela começou a se dividir. Primeiro, entre protestantes e católicos, né? Com Lutero, mas eu vou falar aqui sobre mais duas outras vertentes, que é a vertente da doutrina calvinista e a igreja anglicana, né? A doutrina calvinista, ela foi inspirada pelos escritos de Lutero, mas ela foi proposta pelo francês João Calvino. Ele começou a defender essa nova perspectiva, né, da questão espiritual mesmo, com fatores como a ausência de um clero regular, por exemplo, uma igreja sem imagens. E ele também aplicava uma doutrina de predestinação. O que seria essa doutrina de predestinação, né? Ele afirmava que as pessoas que seriam salvas, elas já eram predestinadas por Deus. Não tinha muito o que o homem fazer, né? Deus tinha a predestinação das pessoas que seriam salvas e as pessoas que não seriam salvas. E como as pessoas que seriam salvas eram reconhecidas, né? De acordo com ele, as pessoas salvas eram aquelas pessoas que trabalhavam, que poupavam dinheiro, que eram pessoas contidas, né? E as pessoas que eram condenadas eram as pessoas que viviam pelo prazer, pela diversão, não poupavam dinheiro. E essa vertente, ela caiu como uma luva, né, para os burgueses, porque antes a igreja acusava essa parte da sociedade de ser pecaminosa, porque a igreja defendia um mercado a preço justo, que não tivesse lucros exacerbados, e eles não ficavam muito satisfeitos com essa visão da igreja, porque ali o capitalismo estava ascendendo, a burguesia estava ascendendo, ela estava em desenvolvimento, então não tinha como frear isso, né? Eles simplesmente tinham uma relação com o dinheiro ali e eles não queriam que a igreja falasse que isso era pecado, por causa do lucro. E a gente tem também outra vertente, que é a reforma
da Reforma, né, na Inglaterra, com o rei Henrique VIII. Ele rompeu, né, com a Igreja Católica e ele criou a Igreja Anglicana. E ele tomou ali as terras da igreja, que eram da igreja na Inglaterra, e falou assim, agora essas terras, elas são da Inglaterra, né, são terras nacionais. E ele rompeu, de fato, com a Igreja Católica e criou novas vertentes, novas formas com a Igreja Anglicana. E ele se enquadra ali em um absolutismo, né? Eu vou botar agora uma questão do Enem de 2020, né, para vocês verem como esse assunto, ele cai nos vestibulares, como esse assunto é abordado no Enem, principalmente, para vocês terem uma noção, assim, mais na prática. Bom, a questão fala o seguinte: dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras que nele conviviam. A reforma lhe deu a audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a alternativa A é consulta pública das bibliotecas reais, B, sofisticação barroca do ritual litúrgico, C, aceitação popular da educação secular, D, interpretação autônoma dos textos bíblicos e E, correção doutrinária das heresias medievais. A questão cita a reforma, né, e também dá um destaque ali para a criação da imprensa, que, para quem não sabe, esse nome vem de prensa, que é um objeto de madeira que foi inventado para ser usado como forma, né, para conseguir produzir os livros mais facilmente e em maior quantidade. É algo que facilitou a circulação das informações, né, algo que eu falei no começo do vídeo também. E esse método chega na Europa no começo do século XVI, quando está acontecendo a reforma. E aqui vocês não precisariam nem saber quem é Menóquio, né? Mas para quem quer saber, ele é um personagem do livro O Queijo e os Vermes. Mas só de saber informações básicas sobre a reforma, daria para vocês responderem essa questão e saber que a alternativa certa é a D, né? Interpretação autônoma dos textos bíblicos, como eu falei. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.